Gênesis, capítulo 19. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma. À tarde estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não antes na rua, passaremos a noite. E porfiam com ele muito, e vieram com ele entrar em sua casa. Fizeram banquete, cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse, certamente a casa, os varão daquela cidade, e os varão de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló, disseram: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Trazei-o fora a nós, para que os conhecemos. Então saiu Ló, e eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis que 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora, vou-la trarei, e farei delas com bom for nos vossos olhos. Somente e nada façais este varão, porque isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varão, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de seguir os varão que estavam à porta da casa, desde a menor até o maior, de maneira de que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varão a Ló: Tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porque o Senhor, seu clamor, tem engrossado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou ao seu genro, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai vós, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador os olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram para com Ló. Disseram: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereça na justiça dessa cidade. E ele, porém, demorava-se. Aqueles varão lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tirando-no, puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-o fora, disse: Escapaste por tua vida, não olhes para trás de ti.
e não pare em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Eló disse: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandecente a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá. É pequena hora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que a minha alma viva. E disse-lhe: Eis que aqui tenho-te aceitado também neste lugar, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sal sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu-lhe que, destruindo Deus a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, onde suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, e ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. E vem, demos de beber vinho ao nosso pai, deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês que aqui eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente do meu pai, nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou e nem quando levantou. E concebeu as 2 filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe.
Esse é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve filho, e chamou seu nome Benami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Capítulo 20. Abraão nega que Sara é sua irmã. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cades e Sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito que de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite, e disse: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso, disse o Senhor, matarás também uma nação justa. Não me disse ele mesmo, a minha irmã? Ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonho, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restituí a tua mulher ao teu marido, porque profeta é. Rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituireis, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varão. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tem visto para fazeres tal mal, tal coisa? E disse Abraão: Porque dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, ela também é minha irmã e filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-lhe Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: Seja estas graças que me farás em todo lugar onde viemos. Disse-lhe: De mim é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vaca e servo e serva, e deu a Abraão. Restituiu-lhe Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde é bom for aos teus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos, para com que todos os que contigo estão, até para com todos os outros, está advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque e sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado
totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. O nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho, Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar aos filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca de tuas servas, e tudo o que Sara te disse, ouve a sua mulher, a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto a tua semente, o despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino. Despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Bezebá. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi-se. Assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de um arco, porque dizia que não vejo eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e abrandou o anjo de Deus e Agar desde o céu, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te. O moço pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água. Foi-se, encheu o odre d'água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. E habitou no deserto de Pará. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque ficou
príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo e tudo o que faz. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que me não mentirás a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, segundo beneficência de que fiz, me fará a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. E Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço d'água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isso, e também tu, Mo, não fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-lhe Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pois Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomaras estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Bezebá, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Bezebá. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Bezebá e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Muito obrigada por vocês terem ouvido o meu áudio até o final e por vocês terem ouvido, e agradeço muito a Deus por vocês terem chegado até o final. Se inscreva no meu canal, tá? Convertido em Cristo, tá? Para chegar mais vídeo para vocês, tá? Fico feliz por vocês terem assistido até o final, tá? Não se esqueça, tá, gente? Se inscreva aí no meu canal. Muito obrigada. Que Deus guarde vocês sobre todas as coisas da sua vida. Muito obrigada.